está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vocês que estão conosco pelo canal no YouTube Uma Impiedade, também pela TV Horizonte, pela Rádio América, vocês que nos acompanham e que nos dão a oportunidade de entrar na casa de vocês, como tive a oportunidade de escutar lá em Paranaguá, na novena de Nossa Senhora do Rocio, e tantos outros que aqui chegam e dizem que nós entramos em suas casas. Muito obrigado por nos dar condições de chegarmos até você. E você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, obrigado por nos ajudar a chegar àqueles que você nem mesmo imagina que estão nos acompanhando agora em tantos lugares do mundo. Celebramos neste dia a 33ª semana do tempo comum, dia de terça-feira. E escutamos novamente a imagem que há poucos dias nós tivemos a oportunidade de meditar num domingo, que é a figura de Zaqueu. A passagem de Zaqueu que se encontra com Jesus e na qual também Jesus se encontra com Zaqueu. Zaqueu, ele tem um significado intrigante no seu nome. O nome de Zaqueu significa puro. Mas, como um homem que era reconhecidamente pecador, e como um homem que, como nós tivemos a oportunidade de ver ao longo desses dias para trás, que era notoriamente conhecido como pecador, e cuja palavra não tinha peso algum, entre a palavra dele e a de um escravo, a palavra do escravo teria mais peso e mais importância. Como esse homem pode ser chamado de puro? Porque Zaqueu, ao mesmo tempo, ele sintetiza 2 realidades de todos nós que estamos na caminhada atrás ou com Jesus Cristo. Me lembro também que tempos atrás eu tive a oportunidade de fazer a reflexão e apresentar que nem todos que estão na multidão estão seguindo Jesus, estão atrás dele. Andar atrás dele não significa ter vínculo. Seguir a ele significa vincular-se, escutar o que ele diz, colocar a sua palavra como um propósito e, principalmente, comprometer-se em pisar o solo da história do mesmo modo que nosso Senhor pisa e busca alcançar a todas as pessoas. Porque no itinerário de Lucas, se começarmos a ver bem, Jesus, lá nos primeiros capítulos, especialmente no capítulo 1, já recebe com o seu nome a missão que ele deverá ter. Deus salva.
E o itinerário inteiro do Evangelho de Lucas, passando inclusive pela própria obra dos Atos dos Apóstolos, é para indicar: o nosso Deus veio salvar. E neste itinerário de salvação existe todo tipo de pessoas. Zaqueu é uma síntese. Ele é puro. Talvez porque nós possamos olhar para Zaqueu como aquele que tem a pureza de quem busca com sinceridade encontrar-se com o Senhor. Aquele que é notoriamente pecador e é notoriamente falho, é notoriamente alguém que possa ter trilhado por caminhos da história, passado por trilhas ou por estradas que o levaram a caminhar não segundo ao sonho original de nosso Deus, mas segundo aquele que precisa dar uma resposta para alguém. Aquele sonho de procurar ser notado na sua pequenez, por aquilo que tem, por a força que exerce, pelo poderio que carrega, ou até pelo número de pessoas que consegue congregar para apresentar uma opção de briga e de discórdia que só gera mais problemas para todos. Zaqueu pode ser exatamente aquele que usufrui dos benefícios de um lugar que ocupa. Ele, como chefe dos cobradores de impostos, poderia ser alguém que procurava ter uma fatia maior na arrecadação dos impostos e, portanto, enriquecer-se ilicitamente. Zaqueu pode corresponder à pureza daqueles que querem sinceramente trilhar um caminho diferente. Entretanto, existe uma grande multidão que ao redor, não só de Deus, mas da própria salvação, trilham um caminho marcado pela opção de deixar longe todos aqueles que não poderiam estar no mesmo lugar que eles. Seria Zaqueu aquele puro que é impedido de encontrar a nosso Deus, porque talvez ele não faça parte de uma casta pura, inocente e supostamente zelosa pelas tradições, pelos bons costumes. Zaqueu poderia simplesmente ser alguém que é puro, mas que, na contrariedade de toda a história, porque o nosso Deus que insiste em salvar, veio para procurar aqueles que estavam perdidos, veio para aqueles que estavam doentes e que insiste em encontrar-se com todos eles. Ele é puro, não porque ele cumpra todos os preceitos, mas ele é puro porque é aquele que muitos consideram como inacessível para os falhos e pecadores, insiste em se encontrar com ele. Zaqueu poderia se enquadrar como a imagem daqueles que foram considerados indignos de nosso Deus, mas foi justamente atrás desses que nosso Senhor foi atrás. É por isso que a imagem de Zaqueu no alto da figueira, olhando para simplesmente ver Jesus, ele procura ver Jesus de todas as formas. O nosso Deus, que tem como missão e como desejo salvar, olha para ele e o convida a descer. Ali entrando na sua casa, na casa de Zaqueu, percebe que todos aqueles que de coração puro buscam ao Senhor nosso Deus e se deixam encontrar por Ele, podem trilhar um novo caminho. Um caminho onde a pureza que ele recebe não é a por sua simples capacidade de viver determinados ritos ou obrigações, mas é a pureza de deixar com que o seu coração se transforme pelo encontro daquele que nos traz um novo horizonte, uma nova vida, uma nova perspectiva. Mas Zaqueu também pode significar uma outra pureza. Sabem qual? Aquela que, após encontrar-se com o nosso Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, tendo recebido-o em sua casa, ele é capaz de dar um passo além. A pureza de insistir na confiança de que
este que veio ao nosso encontro não nos desamparará em nada. Por isso, ele dá o passo que tantos dizem ser necessário, mas não têm a coragem. Senhor, eu dou a metade de tudo que tenho. E se defraudei alguém, se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Tudo porque o que eu realmente preciso eu já encontrei, acolhendo em minha casa, na minha história. A pureza de Zaqueu, aqui, é aquela que insiste em manter-se vinculado a quem realmente é a sua esperança e a sua força. O símbolo das 2 purezas em Zaqueu toma forma no livro que lemos de Apocalipse de São João. Me faço entender. Nós estamos num trecho onde o Apocalipse de São João se dirige a 7 igrejas. Mas em uma delas, ele toca justamente numa aparente pureza. Vejamos. Convido a todos, aqueles que quiserem, podem retomar o capítulo 3 do Apocalipse de São João. E diz, versículo 1. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Acorda, reaviva o que resta e o que estava para se apagar. Ora, o que estava para se apagar é a imagem de todos aqueles que, com grande fervor, podem inclusive querer acolher nosso Senhor, mas diante da história se acomodam e realmente, ainda que estejam vivos, nos bancos das igrejas, nas suas camisas religiosas, nos seus símbolos religiosos, nos seus paramentos, todos aqueles que têm um discurso extremamente afinado para que nós possamos viver a pureza ritual, estão mortos por dentro, porque a convicção e o alicerce de quem realmente deve ser a sua esperança já foi aos poucos abafado, como um fogo ou uma brasa, que quando começa a ficar acumulado de cinzas, só tem um destino: o frio. É por isso que essa imagem é tão viva. Você acha? Mas eu conheço a tua conduta, eu conheço o que se passa dentro de ti, então acorda. É a imagem de todos aqueles para os quais Lucas possivelmente escreve no Evangelho, dizendo que estão ao redor de nosso Senhor Jesus Cristo. Já se encontram numa identificação como puros, mas dentro de si podem causar inclusive o afastamento e a frieza de tantos outros que precisam se encontrar com nosso Deus. Vai dizer, ainda no versículo 3 do capítulo 3, lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Ora, se você está dormindo, ou se está ali apagando aquela chama ou aquele ardor de seguir a Jesus Cristo. E o versículo 3 vai dizer, lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido, observa-o e converte-te. É porque, de fato, aqueles a quem este trecho se dirige são para os supostos puros que foram encontrados por Cristo, mas não se mantiveram firmes observando a sua palavra e assumindo o seu itinerário de vida e missão. De vida porque o que hoje nós apresentamos a nosso Deus, o que hoje experimentamos e o compromisso de hoje é que construirá a nossa fidelidade e caracterizar se nós estamos permanecendo firmes, buscando simplesmente deixar com que Ele, na nossa pequenez, como a de Zaqueu, possa, na grandiosidade de sua misericórdia, alcançar a tantos e ajudá-los a encontrar um motivo para viver cada dia. Há um outro ainda. Todavia, aí em Sardes, é para onde a carta é escrita, existem aqueles que não sujaram a roupa. Qual roupa?
A roupa na tradição bíblica quer dizer exatamente daquilo que se vestiram. E eles se vestiram da roupa branca recebida por Cristo como pureza. Não é isso que nós, em todo batismo, celebramos quando alguém recebe e chega com uma roupinha branca no dia do batismo? É para dizer: em Cristo você foi purificado e agora, sendo uma nova criatura, reconstrua sua história e o seu itinerário de vida. Portanto, quando o Apocalipse está dizendo, diante de todas as conturbações da história e da vida, ele está dizendo: há no meio de vocês aqueles que mantiveram a pureza da roupa, porque se tornaram perseverantes e fiéis todos os dias. Estes são aqueles que, como Zaqueu, fizeram a opção de confiar em nosso Senhor e, diante das intempéries, dificuldades, tristezas, lutas, assumiram continuar caminhando com quem realmente nos traz a verdadeira vida, nosso Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que nesta liturgia, no dia de hoje, uma única coisa eu acredito que seja importante nós lembrarmos: Zaqueu é um pouco de todos nós. Zaqueu é a imagem da igreja. Zaqueu é a imagem dos discípulos de Jesus Cristo. Por quê? Alguns encontram-se com nosso Senhor no itinerário da história, se encantam por Ele e podem ter vivido de tudo na vida. Esse é um dado importante: podem ter vivido de tudo na vida. Mas se encontraram com nosso Senhor e se apaixonaram com Ele e assumiram caminhar com Ele, e ao encontrar-se com Ele disseram: eu quero permanecer contigo, por pior que tenham sido, eles recebem a pureza da graça daquele que pode julgar a todos e oferece a todos um novo caminho. Mas Ele também é a imagem de todos nós que, já permanecendo dentro da igreja, batizados, precisamos permanecer firmes e lembrar que a única riqueza e a única coisa que nós realmente precisamos é contar com a graça dEle para permanecermos fiéis. Porque no fim da nossa história, o que contará é se a cada dia, em cada minuto, no hoje de cada segundo, agora, nós lutamos, pelo menos com sinceridade, para permanecermos firmes com Ele. E é claro, independente se somos aqueles que começaram a seguir Jesus Cristo lá no início, ou aqueles que começaram agora, se nós estamos dispostos a não afastar as pessoas e não sermos um empecilho para que se encontrem com a verdadeira salvação, mas pelo próprio mistério da Eucaristia que nós celebramos como fonte de missão para tantos, nós assumimos ir até o último ser humano que não se encontrou com Jesus e dizermos a Ele: eis aquele que é a fonte da verdadeira vida. Ele te faz o convite, siga-o para que você possa viver, e não só viver você, mas fazer viver todos que estão contigo. A pureza que precisamos cultivar, a pureza que não é mérito nosso, a pureza que recebemos dEle, e a pureza que nós vamos conservar se ficarmos com Ele. Nele, por Ele e para Ele, apresentemos nossas preces.